Mais de 100 brasileiros deportados chegam ao Brasil em 16º voo do ano fretado pela Casa Branca. Embaixada dos Estados Unidos faz alerta a brasileiras que fazem turismo de nascimento. Governo Trump começa a operação de envio de tropas militares para a América Latina. Em Nova York, fotógrafo brasileiro participa de exposição com imagens da vida selvagem. E você vai conhecer a brasileira que fez colaboração com a Marvel com roupas exclusivas. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá! Os Estados Unidos voltaram a anunciar sanções a membros do governo brasileiro. O alvo agora são 2 funcionários federais ligados ao programa Mais Médicos. A medida envolve revogação de vistos e acusações de cumplicidade de facilitar trabalho forçado de médicos estrangeiros no Brasil. O anúncio foi feito pelo secretário americano Marco Rubio. O Departamento de Estado já revogou os vistos de Mozart Júlio Tabosa Salles, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo brasileiro, e disse que mais nomes vão ser anunciados. Os Estados Unidos acusam os funcionários federais de implementarem o programa Mais Médicos em áreas carentes do Brasil, usando a OPAS, a Organização Pan-Americana, como intermediária para contratar os médicos cubanos. O secretário Marco Rubio classificou o programa de golpe diplomático inconcebível e acusou as autoridades brasileiras e cubanas de exploração de médicos. A contratação dos profissionais aconteceu entre 2013 e 2018 e, segundo os Estados Unidos, violou sanções americanas e requisitos constitucionais do Brasil. O secretário disse que vai revogar mais vistos de ex-funcionários da OPAS que participaram desse esquema. O anúncio dos Estados Unidos aconteceu poucas horas após o presidente Lula apresentar o pacote financeiro de socorro aos exportadores brasileiros que foram afetados pelo tarifaço imposto pelo governo Trump. Em 6 meses do governo Trump e do endurecimento das políticas migratórias, a emissão de vistos para brasileiros despencou. Dados do Departamento Norte-Americano de Estado e da consultoria AG Immigration apontam que entre janeiro e maio foram concedidos pouco mais de 350 mil vistos de turismo e negócio. Isso representa uma queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. São cerca de 130 mil vistos a menos. Especialistas alertam que esse cenário deve piorar. A partir de 1º de outubro entra em vigor a nova tarifa proposta pela Casa Branca. O valor do visto vai mais que dobrar, podendo chegar a R$ 2.500. Além disso, hoje a Embaixada Norte-Americana no Brasil também anunciou que mulheres grávidas que quiserem viajar aqui para os Estados Unidos terão o visto negado para evitar o chamado turismo de nascimento. Chegou ontem à noite ao Brasil mais um voo com imigrantes deportados daqui dos Estados Unidos. Esse é o 16º desde janeiro deste ano, quando Donald Trump começou sua segunda gestão. Essa foi a primeira operação de repatriação com o programa do governo federal Aqui é Brasil. A operação de acolhida entrou em vigor nesta semana e é coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, junto com governos estaduais, Polícia Federal e outras organizações como a ONU. A ideia do governo federal é aumentar a resposta humanizada aos repatriados e fornecer um maior acolhimento na chegada ao Brasil. O voo que pousou ontem à noite no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais, é o 16º enviado pela gestão Trump. No avião estavam cerca de 100 cidadãos brasileiros que estavam aqui nos Estados Unidos em situação irregular de imigração. Desde o começo do ano, quando começou o plano de deportação em massa da Casa Branca, mais de 1.300 brasileiros já foram expulsos do território norte-americano. E o número de voos transportando imigrantes detidos está disparando nos Estados Unidos, mas as viagens estão se tornando mais difíceis de rastrear. De acordo com o grupo de defesa de imigrantes Witness at the Border, houve mais de 1.000 voos para deportação em 62 países desde a posse de Trump. No entanto, após março, o processo de rastreio desses voos teria sido dificultado pelas empresas que operam os trajetos. Elas começaram a solicitar que seus números de cauda fossem removidos dos sites públicos de rastreamento de voos. E essas informações são vitais para entender como o ICE está conduzindo suas atividades de fiscalização e deportação.
Segundo a organização ACLU, o acesso a esses dados é a única informação disponível, inclusive para advogados, a respeito de onde os imigrantes estão sendo colocados. A iniciativa das empresas, segundo as organizações de defesa dos imigrantes, se deve à vergonha de ter seus nomes aliados às operações de deportação em massa na gestão Trump. Os grupos pedem às autoridades que retomem ações de transparência em relação à detenção e deportação dos estrangeiros. A seguir, o governo Trump revela primeiro balanço de prisões da federalização da capital do país. E Casa Branca começa a operação de envio de tropas militares para a América Latina. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece. Isso aí. O governo Trump diz que já prendeu mais de 40 pessoas e deportou 29 durante a intervenção federal na capital do país. Trump alegou que o crime está fora de controle em Washington, D.C. e que por isso vai aumentar ainda mais a presença de tropas do exército nas ruas. Esta é a primeira vez na história que um presidente assume o controle da força policial da capital do país. Desde o começo da medida, as ruas estão tomadas por agentes usando coletes à prova de balas. Homens do FBI e da agência antidrogas patrulham bairros inteiros e agentes do ICE fazem plantão em frente à Union Station. A Casa Branca diz que isso é só o começo. We're going to want extensions. I don't want to call national emergency. If I have to, I will. A lei permite que o presidente federalize a cidade por até 30 dias, mas Trump quer estender o prazo e disse que vai pedir a autorização do Congresso. O republicano afirma ainda que será preciso também novas leis para reduzir os crimes na região. Hoje, a Casa Branca anunciou que desde que as tropas federais chegaram à capital, 45 pessoas foram presas e 29 imigrantes em situação irregular foram removidos da cidade e serão deportados. Desde terça-feira, cerca de 800 tropas da Guarda Nacional tomaram a capital norte-americana. O Pentágono começou a deslocar tropas para o sul do Mar do Caribe na intenção de combater cartéis criminosos que atuam na América Latina. Essa notícia provocou alarde e preocupou países latinos como a Venezuela, o México e até o Brasil. Tropas das Forças Navais e Aéreas foram despachadas hoje pelo Departamento Norte-Americano de Defesa. O envio acontece logo após o presidente Donald Trump assinar uma ordem secreta autorizando o uso dessa força contra organizações criminosas que atuam no exterior. Trump alega que a mobilização tem o objetivo de enfrentar ameaças à segurança nacional do país e combater por terra, ar e mar gangues como o MS-13 e Trem de Aragua. Não foi divulgada quando nem como vão acontecer essas incursões em solo estrangeiro. O governo do México minimizou a ordem e negou possíveis operações militares dentro do país. O Brasil, que possui o grupo PCC, primeiro comando da capital, classificado como organização criminosa e terrorista pelos Estados Unidos, ainda não foi incluído no programa norte-americano. E hoje, em um pronunciamento na Casa Branca, o presidente voltou a falar sobre o Brasil. Trump defendeu mais uma vez Jair Bolsonaro e cutucou as relações comerciais entre as duas nações. Os detalhes com Matias Brotero. Donald Trump chamou o Brasil de parceiro comercial horrível em termos de tarifas e afirmou que os brasileiros cobram taxas muito maiores do que os tributos cobrados pelos americanos. Agora, eles estão sendo taxados com tarifas de 50% e não estão satisfeitos, mas é assim que as coisas são, afirmou. Apesar das declarações, o Brasil tem um histórico de déficit comercial com os americanos, ou seja,
compra mais do que vende. O republicano afirmou ainda que os brasileiros têm leis muito ruins e chamou a investigação sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma suposta tentativa de golpe de Estado de execução política. Durante a coletiva, Trump também comentou sobre o encontro que terá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca nesta sexta-feira. O americano reconheceu a importância do evento, mas destacou que a reunião mais relevante será aquela que reunirá ele e os presidentes da Rússia e da Ucrânia. O republicano não descartou chamar líderes europeus. Além da relação com a Ucrânia, as discussões entre Putin e Trump também devem abordar outros assuntos bilaterais, dentre eles sobre o controle de armas nucleares. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel autorizou a entrada na faixa de Gaza de mais ajuda humanitária, com comida e água aos palestinos. O governo de Jerusalém também disse que os planos para a tomada do enclave e para construir colônias na Cisjordânia ocupada estão avançando. As últimas informações da guerra você acompanha agora com Vitor Larregina. Ex-reféns do Hamas gravam um vídeo pedindo para que o presidente Donald Trump evite a tomada de controle militar da cidade de Gaza pelo exército israelense. No vídeo, eles agradecem Trump pela libertação deles no começo deste ano e afirmam que o republicano tem o poder de fazer história e ser o presidente da paz. Trump disse hoje na Casa Branca que gostaria que Israel liberasse a entrada de jornalistas estrangeiros na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense orientou o exército a levar mais repórteres para o território palestino. Benjamin Netanyahu falou em expedições escoltadas pelos militares, em que os jornalistas não conseguem fazer reportagens livremente. Os jornais israelenses disseram hoje que Trump pode visitar Israel em setembro, mas fontes da Casa Branca disseram que a viagem só vai acontecer se as conversas para um cessar-fogo avançarem. Depois do fracasso nas últimas negociações, Israel endureceu a sua posição e afirma que só vai voltar a negociar se o acordo estabelecer o retorno de todos os reféns ao mesmo tempo. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente fala dos coelhos que contraíram o vírus e estão se espalhando pelo país. E em Nova York, fotógrafo brasileiro participa de exposição com imagens da vida selvagem. No Colorado, coelhos selvagens que circulam pelo estado e que são um símbolo da região surgiram com uma aparência assustadora. As imagens dos animais deformados viralizaram e preocuparam moradores e turistas, entre eles muitos brasileiros. As autoridades pediram cuidado à população. Muitos coelhos selvagens começaram a aparecer assim, com tentáculos na cabeça ou deformações estranhas, rugosas, que variam de tamanho em Fort Collins, no Colorado. Moradores e turistas ficaram assustados e preocupados com essa aparência assustadora e com uma possível doença contagiosa. As autoridades informaram que os animais foram contaminados com um vírus conhecido como papiloma cutâneo. Esse micro-organismo provoca verrugas e tumores benignos que crescem com o tempo, mas não fazem mal e não são contagiosos para os humanos e outros animais. Mesmo assim, as autoridades pediram para a população não tocar nos coelhos e evitar que os cachorros cheguem próximos dos animais contaminados. Por enquanto, esse vírus não tem cura. A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação judicial contra o Early Warning Service. Essa é a empresa que opera o serviço de transferência eletrônica de dinheiro, conhecido como Zelle, e que é muito popular aqui no país. O processo alega que a companhia sabia que os principais recursos do Zelle o tornavam suscetível a fraudes e não implementou medidas de segurança permitindo que golpistas roubassem mais de $1 bilhão. E como as transferências do Zelle são irreversíveis, muitos consumidores não conseguiram reaver seu dinheiro após perceberem que foram enganados. A ação judicial busca restituição e indenização por danos para os nova-iorquinos afetados e também busca obrigar o Zelle a instalar medidas antifraude. Um porta-voz do sistema de transferências chamou a ação judicial de manobra política para gerar publicidade. O Zelle, que é propriedade de vários grandes bancos, incluindo JP Morgan, Bank of America, Capital One e Wells Fargo, foi lançado em 2017 para competir com outros aplicativos de pagamentos, como Venmo e Cash App.
Tradicional cheque mensal do Social Security está prestes a acabar e virar um item do passado. É que a partir de setembro, milhares de beneficiários, incluindo os brasileiros, vão ter que escolher uma nova forma de receber os pagamentos. A mudança faz parte de um esforço para digitalizar os serviços públicos e combater fraudes financeiras. Hoje, menos de 1% dos beneficiários do Social Security, cerca de 500 mil pessoas, ainda recebem seus pagamentos via cheque físico. Mas esse modelo está com os dias contados. A partir do dia 30 de setembro, todos os beneficiários que ainda usam cheques precisarão escolher uma nova forma de recebimento. As duas opções disponíveis são depósito direto em conta bancária ou por meio do cartão pré-pago Direct Express, que funciona como um cartão de débito vinculado ao benefício federal. Apesar da nova regra de digitalização, serão permitidas algumas exceções, como quem tem 90 anos ou mais, possui alguma condição mental ou que vive em áreas muito remotas. Nesses casos, por exemplo, é possível solicitar uma isenção de continuar recebendo o pagamento via cheque. Para fazer a mudança ou solicitar a isenção, basta acessar o site oficial godirect.gov. O portal oferece instruções em inglês e também pode ser acessado com a ajuda de assistentes sociais ou representantes do Social Security. A recomendação é não deixar para a última hora para evitar dor de cabeça. Em Nova York, uma exposição internacional com artistas de diferentes nacionalidades, incluindo um brasileiro, abriu as portas para moradores e turistas. Quem for até a mostra vai ver pinturas, esculturas, artes digitais e até fotos do Pantanal brasileiro que retratam a vida selvagem da região. A reportagem é da Carolina Camargo. De uma exposição ao Pantanal, em agosto do ano passado, surgiu um acervo fotográfico de 6.000 fotos. 30 delas deram origem a uma série impressionante que capta, revela e traduz a fauna e a flora da região. Essas minhas fotos do Pantanal são da série O Chamado do Pantanal, que é uma série onde eu mostro toda a beleza do Pantanal e, ao mesmo tempo, a importância de preservar ele, né? Por causa desse rico e diversificado material, Felipe Cuoco, que é um premiado fotógrafo de natureza e vida selvagem, foi convidado para participar de uma exposição internacional em Nova York. Receber esse convite para expor em Nova York, para mim, foi muito emocionante. Foi um passo a mais na minha carreira como fotógrafo, dessa vez um passo internacional. Eu quis levar comigo imagens que transmitissem cenas que não só levassem a beleza, né, da natureza e da fauna pantaneira, mas também que transmitissem a mensagem, tudo aquilo que eu senti e vivi presencialmente nessa expedição. Estas foram as imagens escolhidas. Um filhote de onça atravessando o rio no entardecer e uma garça moura ao amanhecer com sua imagem refletida na água. Poder ver o público olhando essas imagens, se interessando, fazendo perguntas, né? E eu contando a história por detrás de cada foto, eu ver o brilho no olhar deles, que eles entenderam e sentiram o mesmo que eu senti estando presencialmente lá. Cara, foi mais do que marcante para mim, né? Me deu mais forças, mais motivação para poder continuar os meus projetos, né? A exposição se chama Another World. Ela reúne artistas de várias nacionalidades e fica em cartaz na Galeria Azur, em Manhattan, até o dia 29 de agosto. Desde a abertura, dezenas de pessoas já visitaram a mostra, que é um convite para descobrir e se aventurar por territórios inexplorados. Em dezembro, o fotógrafo brasileiro Felipe Cuoco volta aos Estados Unidos, mas dessa vez o destino será Miami. Ele vai levar suas imagens para a badalada Art Basel, que é a principal feira internacional de arte contemporânea e moderna do mundo. No próximo bloco, Air Canada se prepara para atrasos e cancelamentos com greve de comissários. E você vai conhecer a brasileira que fez colaboração com a Marvel com roupas exclusivas. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDA RECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship.
Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Se você tem voos planejados com a companhia Air Canada, a maior do país, prepare-se para atrasos e cancelamentos. É que a empresa aérea está enfrentando uma greve dos comissários de bordo. Eles decidiram paralisar os trabalhos após meses de negociações que não chegaram a um acordo. Segundo o sindicato da categoria, 99% dos comissários votaram pela greve. Com isso, a Air Canada afirmou que espera que os primeiros voos sejam impactados hoje. Serão atrasos em sequência e a previsão é de que a companhia aérea suspenda suas operações no sábado, podendo permanecer inativa até que um acordo seja alcançado. A Air Canada tem 430 voos diários entre o Canadá e os Estados Unidos, operando em mais de 50 aeroportos norte-americanos. E entre eles está o de Miami, que vai ter que reajustar chegadas e partidas enquanto lida com mais um problemão. É que ele foi eleito o aeroporto número 1 do mundo do ranking do pior tratamento de bagagens. Os índices de extravios, por exemplo, são altíssimos. Malas desfilando na esteira, pessoas caminhando apressadas, famílias aguardando. Cenas comuns em qualquer aeroporto do mundo. Mas no Aeroporto Internacional de Miami, essa rotina vem com um problema que ganhou destaque mundial. O MIA acaba de ser eleito o pior aeroporto do planeta no tratamento de bagagens. O aeroporto de Miami é um dos principais portões de entrada para o Caribe e América Latina, com cerca de 52 milhões de passageiros por ano. Mas esses dados mostram que, ao chegar aqui, a sua bagagem tem um risco real de não chegar junto. E isso é tão comum de acontecer que eu mesmo passei por isso recentemente, tive minha mala extraviada e assim, menos mal que foi na volta da viagem. Imagina se isso acontecesse no momento de chegada. A minha mala especificamente chegou 2 dias depois de eu chegar em casa, mas como eu tinha o tag, né, que é o que a gente chama de rastreador de objetos que eu coloquei dentro da minha mala, eu pude acompanhar em tempo real todo o traslado da minha mala e onde ela estava exatamente, para que eu me comunicasse com a companhia aérea, fizesse o que a gente chama aí de boletim de ocorrência dentro da própria companhia aérea, entregasse esse documento para eles de volta e eles me devolvessem a mala no prazo estipulado por eles nesse caso. Segundo o levantamento feito pela empresa Arca, o aeroporto de Miami perde cerca de 306 malas para cada 1 milhão de voos. Isso equivale a quase uma bagagem extraviada a cada 183 passageiros. É o maior índice entre todos os grandes hubs do mundo. Em números mais simples, 5,5 malas são perdidas a cada 1.000 passageiros. Nem mesmo o aeroporto de Singapura, um dos mais movimentados do planeta, registra tantos extravios. O estudo levou em conta dados de movimentação e buscas na internet por achados e perdidos. O resultado coloca Miami à frente de outros grandes aeroportos americanos e até internacionais. Especialistas recomendam que quem passar pelo MIA reforce a etiqueta de mala, use dispositivos de rastreamento e leve objetos de valor na bagagem de mão. E além disso tudo, não esquece de lacrar sua mala, mas não usa esses lacres de borracha, de plástico não. Usa o lacre de aço junto com o cadeado. E aí uma dica extra ainda, coloca esse lacre envolvendo o puxador principal da mala, evitando assim que bandidos venham abrir a sua mala e fazer o famoso golpe da cesárea, que abre a sua mala, retira o que tem de dentro e depois fecha novamente. Fechando dessa forma, eles não vão conseguir fazer isso. Por enquanto, o aeroporto não divulgou medidas específicas para mudar essa situação. E até lá, viajar pelo pior aeroporto do mundo para bagagens significa redobrar a atenção para não terminar a viagem sem os seus pertences. Agora a gente fala da meteorologia, chegou a hora da previsão do tempo, você já sabe, vem com a gente no telão para ver que em Boston e Nova York vai ter bastante sol amanhã, mas chove da capital do país até Charlotte e tem previsão de trovoada ao longo de todo o dia. Em Atlanta, o sol aparece entre nuvens, na Flórida tem tempo diferente. Jacksonville, sol entre nuvens, tempestade em Tampa e chuva isolada em Miami.
A gente segue aí no mapa. Em Houston a gente tem tempo encoberto com mínima de 79, tem trovoada em Brownsville, já em Albuquerque e em San Antônio e El Paso a gente tem sol entre nuvens, mínima de 78 em San Antônio. Em Phoenix é o mesmo cenário, sol entre nuvens, mas a máxima lá é 105, vai fazer bastante calor. Las Vegas, sol o dia inteiro com máxima de 104 graus. E a gente termina aí com Salt Lake City, tempo encoberto, mínima de 75, máxima de 95. E agora você vai conhecer a primeira brasileira negra a fazer uma colaboração com a Marvel. A estilista fez uma releitura de personagens históricos com peças exclusivas. A reportagem é da Carla Marinho. A força e a presença das guerreiras de Wakanda, apresentadas no filme Pantera Negra, foram referência e inspiração para a coleção Realeza, que foi além da ficção. A gente resolveu trabalhar as guerreiras de Wakanda, as Dora Milaje, porque para a gente era muito importante trazer como narrativa e discussão a importância do papel da mulher negra na construção daquela sociedade fictícia, que é a Wakanda, mas fazendo um paralelo com a nossa sociedade brasileira. Nas cores vermelho e preto, nas texturas, nos caimentos dos tecidos. A brasilidade, representada nas escolhas da estilista Jal Vieira, fez com que o sucesso dos cinemas se repetisse na passarela. Jal foi a primeira a assinar uma coleção para a Marvel Brasil. Fazer esse projeto, acho que mais do que ter sido a primeira marca negra no mundo a assinar uma collab com a Marvel, a gente não quer ser o primeiro em tudo, a gente quer ser mais um desses corpos. A coleção Realeza abriu as portas do mundo da moda com parcerias com outras gigantes, como a Adidas. A Jal foi a responsável pelo look da nossa campeã olímpica Rebeca Andrade na primeira edição do NFL Brasil. A paulista descobriu a paixão pela moda ainda criança, aos 11 anos, sem imaginar que um dia seria referência no Brasil e no exterior. Com mais de 18 anos de carreira, Jal usa a moda como ferramenta de transformação social e representatividade. Para ela, ver artistas negros no centro de um projeto como este é plantar sementes para que novas gerações acreditem no próprio potencial. O que falta pra gente é isso, marcas como a Marvel que olhem e percebam essa importância e como é que a gente vai aos poucos não esquecendo desse passado nunca, porque quem esquece do seu passado repete a história e não é isso que a gente quer, mas como é que a gente vai podendo contar novas histórias e desenhar novos futuros a partir da nossa existência e daquilo que a gente tem para falar. O Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá! Até!